Fala pessoal, nós vamos começar o primeiro episódio agora do Pod Engenharia. Está com o nosso entrevistado aqui, Márcio Silva, meu amigo, meu sócio, falar um pouquinho da carreira dele, né? E depois a gente vai começar a falar sobre energia solar. Ele é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, com especialização em engenharia de manutenção e gerenciamento de projetos, com mais de 23 anos de experiência na parte de industrial, manutenção industrial, telecomunicações e obras. Márcio, muito obrigado aí pela sua presença. Vamos iniciar um pouquinho agora a parte de energia solar, falar um pouquinho, as curiosidades, né? O que mais as dúvidas mais comuns que a gente recebe e vamos avançar. Para a gente começar, para o pessoal que é leigo, como é que funciona a energia solar? Então, vamos lá. Desde as placas, inversores. Sim. A energia solar é um sistema de captação, como já se diz, através do sol. São módulos que a gente são instalados no telhado. Através da irradiação, é captado, passa por um sistema de proteção, depois tem um sistema de inversores, onde transforma essa energia em corrente alternada, pronta já para uso, para consumo do cliente, podendo usar em qualquer coisa dentro de casa, ar-condicionado, geladeira, o consumo que o cliente tem dentro da sua residência. Perfeito, isso daí é conectado direto no quadro, né? Tanto no quadro da residência ou pode ser direto também na entrada, né? Isso, é feito através desse sistema todo de proteção, tem proteção das placas, da corrente contínua e tem também o sistema de proteção de corrente alternada. É ligado no quadro de distribuição e dali, claro, tem lá, quando você monta esse sistema, a concessionária troca o seu relógio, bota um relógio bidirecional, onde para poder estar fazendo essa leitura de o que é gerado, o que é consumido, entendeu? Mas é um sistema bem tranquilo e simples. Simples, né? Geralmente, qual o horário de funcionamento de captação dessa energia através das placas, né? Em dia nublado, chuvoso, ele ainda capta essa... Só não capta quando está à noite. À noite, o restante... Claro, o restante, ele, claro, escureceu, energia solar, não tem sol, escureceu, ele não está tendo o brilho do sol, né? O sol está lá, mas não tem o brilho, ele para. Dias nublado, continua captando, dia de chuva, só que não com a mesma quantidade de um dia ensolarado, que é em perfeitas condições, é a melhor condição para poder estar se gerando uma quantidade boa. Perfeito. A gente tem várias vantagens assim nesse meio de quem coloca um sistema fotovoltaico. Você pode falar um pouquinho, pode ser breve e tudo mais, de algumas vantagens, sustentabilidade... Sim, isso aí. Mas hoje o que o cliente busca mais é a redução na sua conta de energia. Pensando no bolso, né? Pensando no bolso, claro. Ele quer pagar menos. Ele quer gastar muito e quer pagar menos. Mas também tem a questão da sustentabilidade. A gente não está agredindo o meio ambiente. Com certeza. Isso é muito importante. Você tem algumas vantagens de você estar gerando na sua casa e você quer transferir um pouco daquele crédito gerado para uma outra unidade, que esteja no teu mesmo CPF, na mesma região da sua concessionária, isso tudo facilita, isso tudo te ajuda. Então, vantagem, o sistema de energia solar tem, e tem muito. E se paga rápido, né? Sim, a gente vê um investimento, tem um retorno rápido. Hoje, de 3 a 4 anos, aí você tem um retorno desse investimento. Isso a gente visando também o residencial, né? Porque tem a parte comercial que quanto maior a conta, menor o seu retorno. Toda essa redução, isso é calculado através de planilha, através de sistemas. Isso é tudo informado na hora que você monta um projeto para o cliente, até porque cada projeto, né, Thiago? Cada projeto é único. Sim. Né? Sim. A minha casa é igual a do meu vizinho. Não, isso aí a gente tem que estudar, porque tem o consumo. O teu consumo pode ser maior ou menor do que o do seu vizinho. Então, esse tipo de coisa tem que ser analisado quando a gente faz as entrevistas, faz as visitas técnicas, para poder elaborar um projeto de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Você falou um negócio interessante. A gente poderia aprofundar um pouquinho mais nesse tema no seguinte, por exemplo, eu moro sozinho, né? Tenho minha casa, quero botar energia solar. Eu posso colocar energia solar na minha casa e transferir essa energia para a casa da minha mãe, por exemplo? Sim, isso é válido.
Pode ser feito, voltando a dizer, contanto que as duas contas de energia estejam no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, e que você esteja na área de concessão da empresa que fornece energia para vocês. Mesma Entendeu? concessionária Mesma também. concessionária de energia. Dando isso, perfeito. E aí, como é que faz esse estudo? Você soma as duas contas, faz um projeto específico só para uma residência? Você tem que ter os dois dados das duas residências. Com essas informações, você monta elabora o projeto, o que você quer colocar lá, você quer abater quanto lá, você quer abater a maior parte lá. Isso tudo tem que ser conversado e o cliente que vai te dar essas informações. A gente não pode elaborar um projeto por elaborar, pegar e fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que conversar, entender qual a real necessidade de cada cliente e, em cima disso, a gente fazer elaboração. Não, o que eu estiver gerando a mais aqui, eu quero dar 50% lá naquela casa. Você vai definir o que você quer. Você definindo, a gente prepara o projeto de acordo com a sua necessidade. Perfeito. E quando gera esse projeto, você consegue zerar a conta do cliente, no caso, 100% ou não? Ou você ainda tem ainda o cliente uma nunca margem? vai ter a conta zerada, porque tem as taxas, né? Tem a taxa de contribuição de iluminação pública, tem o custo, não tem jeito, tem o custo de disponibilidade. Isso muda de acordo com o seu tipo de fornecimento de energia, se ele é monofásico, se ele é bifásico, se ele é trifásico. Então, cada um tem o seu valor, mono 30, 50 para bi, 100 kW para trifásico. Então, depende. Zerar nunca vai zerar. E assim, o que o cliente consome, a gente consegue reduzir o máximo, mas ainda tem uma porcentagem, chega a reduzir 95%, mais ou menos aí. Exatamente. Perfeito. Muita gente ainda acha que é um custo muito alto, né? Mas a gente está vendo novas tecnologias, novos concorrentes também, distribuidores e fornecedores vindo. Como é que esse custo das placas do sistema, como é que você faz? Através da conta específica. Você já falou que já tem uma conta, você pega uma conta do cliente, você analisa e também faz perguntas, né, relevantes, porque às vezes o consumo atual não reflete o que ele quer futuramente. Sim. Né? Até porque a gente vem de alguns anos aí seguido de pandemia, onde o sistema... cada residência teve o seu modo de consumo alterado. Uns para mais, outros para menos. Teve a questão de muitas pessoas trabalharem em home office, então aumentou o consumo. Hoje está se voltando à normalidade, então está começando a diminuir aquele que teve um consumo mais alto. Hoje já está entrando na normalidade. As empresas já estão voltando a funcionar. As empresas estão voltando a funcionar. Então os projetos são definidos, né, como eu falei, individuais. Então eu preciso fazer essa entrevista, preciso estar conversando, preciso fazer essa visita. Às vezes a gente tem a questão do que o cliente precisa, o telhado dele ou a área onde está disponível para colocar as placas não suporta, menor, entendeu? Então a gente tem que adaptar e informar o cliente, hoje o que você tem, com a estrutura que você tem, a gente consegue reduzir em tantos por cento a sua conta. Não, tem cliente que tem um espaço muito grande, um consumo menor, você tem uma área muito bacana, dá para ser feito dessa forma. Isso tudo é informado. O cliente fica sabendo de tudo o que nós estamos propondo. O projeto vai bem claro para ele entender o que ele vai gerar. É uma média, claro que isso é bem falado, porque a gente depende do sol, depende que seja gerado uma quantidade boa em cima daquilo que é projetado para poder abater no consumo dele. Outra coisa que a gente alerta também, é importante ele saber o seguinte, quando ele passa essas informações para a gente trabalha em cima daquela informação. Se caso ele venha a mudar, começou a ligar mais ar-condicionado, começou a instalar... E não informar, isso pode ter uma questão, um pouco de divergência naquilo que foi projetado. Por isso que a gente faz essas perguntas antes. Tem previsão de instalar mais algum ar-condicionado ou algum outro aparelho? Tudo isso é questionado, para que a gente saiba como projetar aquele sistema. Perfeito.
Uma das coisas também que a gente vem falando, né, tem um aumento também das concessionárias, né? A gente sabe que vem aumentando cada vez mais. E uma curiosidade que a gente tem aqui, vou até dar uma lida rapidinho, que o custo da energia elétrica, muitas vezes o pessoal não sabe, brasileira, aumentou quase 50% nos últimos 5 anos. Né? Então, fazendo com que o país seja uma das mais caras, né, contas do mundo. Então, ficando atrás somente da Colômbia. Então, a gente vê como é que é vantajoso a gente estar tendo o nosso próprio sistema e, efetivamente, a gente gerando nossa própria energia. Né? Uma das perguntas que chega para a gente também muito constante, assim, posso colocar energia solar no meu apartamento? Então. E assim a pessoa fica com muita dúvida, né? Se pode, não pode, mas tem algumas coisas assim, que a gente tem que, algumas situações, né, que a gente tem que analisar casa a casa, né? Sim, sim, isso é analisado. Quando fala em apartamentos, se a gente estiver falando em cobertura, você mora num edifício, né, e mora numa cobertura, Tem seu próprio telhado, tem o seu né? próprio telhado, a área é sua, não é uma área comum. Comum do prédio. O que eu não posso é colocar quando é a área comum do prédio. A área comum do prédio serve para a gente poder instalar um sistema assim para atender às necessidades do prédio, do condomínio. Área de corredor, bomba, piscina. Isso você pode fazer um projeto. Mas para a pessoa que mora em apartamento, morando em cobertura, ok. Se você morar não sendo em cobertura, então existem algumas situações. Você vai falar, então eu nunca vou poder ter energia solar? Não, pode. Se você tiver uma casa, uma outra casa... Cai no caso que a gente estava falando antes, Exatamente. Se você tiver uma outra casa, uma casa de um parente, a casa de sua mãe, onde você possa estar instalando e transferindo crédito para você. Perfeitamente. E corre muito bem, funciona perfeitamente. Existem vários sistemas hoje no mercado, né? On-grid, off-grid. Você tem como falar um pouquinho de cada um e para o pessoal entender as características de cada um dele? O sistema off-grid muito usado na área rural, né? Algumas pessoas estão tentando implantar na área urbana, mas a área rural, onde o cara precisa de tá regando, ou usando como para as plantas, para agricultura, plantação, ou lugar mesmo que ele só vá lá para passear e precisa de um ponto de rádio, um sinal, uma iluminação, uma geladeira ligada. Isso é usado assim bastante. Na cidade, a gente trabalha mais com o sistema on-grid. O off-grid, ele é o mais tradicional. O off-grid, ele precisa de um sistema de baterias para poder armazenar essa energia gerada. Quando no on-grid, o que você gera, que precisa armazenar, você usa a própria concessionária. E lá você tem um período de 5 anos para usar esses créditos que você gera e coloca lá. No off-grid, você precisa ter uma atenção maior quanto à manutenção, pela questão das baterias. Diferente do sistema on-grid, que você não tem esse campo de armazenamento, esse banco de bateria para armazenar, o sistema de manutenção é muito mais tranquilo, uma questão de uma limpeza, que a própria chuva ajuda a limpar as placas em locais que não chove e tem muita poeira. A gente faz um projeto de manutenção para você estar limpando essas placas, verificando, checando um pouco mais a questão das instalações elétricas, a parte de aterramento, e diferente do off-grid. Pegando um gancho até no que você falou, é interessante essa parte de manutenção, né? A gente tivemos um caso aqui no Brasil, né, que teve um rapaz de 17 anos, foi ajudar, não sei se você chegou a ver, foi ajudar o amigo a limpar as placas solares e pisou numa calha que tinha um fio desencapado. Caiu e faleceu e a gente vê quanto é importante também ter empresa especializada nessa parte. Apesar de ser uma manutenção simples, né? Sim. Você tem que ter pessoas especializadas até mesmo, porque aquilo dali ela está gerando energia. Sim, né? sim. Está conectada à tua rede, então... O risco de choque é grande caso certeza. a instalação não for feita corretamente, entendeu? Ainda mais na altura, né? Geralmente é no telhado, tem um acesso restrito. Se as conexões não forem conexões adequadas, corretas,
o cabeamento, tudo isso. Por isso que se faz um projeto, por isso que você faz uma RT junto ao seu órgão que cuida dessa parte de engenharia, você apresenta todo esse projeto para que não tenha esse tipo de acidente, né? Essas coisas assim, a gente toma, a LR2 tem um cuidado muito grande na hora de estar fazendo, desde a implantação do projeto e da instalação propriamente dita, com os funcionários, com as pessoas que estão lá. Trabalhamos com EPIs, a gente tenta deixar a coisa a mais segura possível. Não só para a gente que está instalando, e se caso o morador do cliente quer dar uma olhada, ele não ter problema também, e nada, e não ter ponta solta para que corra algum acidente com ele, entendeu? Perfeito. E assim, vamos voltando para a parte um pouquinho mais técnica, né? Para o pessoal entender. Fechei meu sistema hoje, né? Assinei uma proposta, fechei o sistema. Quais são os passos até ele ter efetivamente um sistema que está gerando sua própria energia? Então, a gente, depois que faz toda essa entrevista, nós começamos a confeccionar os projetos. Montar. Além da proposta, desculpa te cortar, você também faz uma visita técnica, né? Sim. A visita técnica a gente tenta, no nosso caso, a gente faz depois que o cliente entende a proposta e aceita a proposta, né? Mas a gente faz para poder tirar as dúvidas sobre a questão do telhado, posicionamento de inversor, onde que vai colocar, onde é a melhor opção, o que o cliente, às vezes o cliente tem eu gosto mais nessa parede, gostaria que ficasse aqui ao invés. Então nós temos que saber se existe a viabilidade, ele pode gostar, mas às vezes não é viável. Então a gente tem que fazer esse tipo de análise para poder apresentar, comprar os equipamentos corretos. Mas vamos lá, você fala, depois que a gente fecha a proposta, a gente corre para comprar o equipamento, entre comprar, fechou a proposta, está comprando equipamento, a gente está dando entrada em todo o projeto. Faz uma homologação na concessionária. Tem que homologar o projeto na concessionária, então a gente tem esse tempo, tem o tempo de resposta deles. A gente costuma até... Aí eles têm o tempo para poder liberar. Quando eles aprovam o projeto, a gente faz a instalação do projeto, a gente tem que solicitar a eles uma vistoria. Eles têm que fazer a vistoria, dar o acordo, depois eles tem mais um prazo para eles poderem trocar o relógio, né? Trocar o relógio. E assim, depois que eles trocam o relógio, chegou lá, trocou o relógio, seu projeto está pronto para poder você poder estar gerando e aproveitando dessa geração que é sua. E em termos de garantia, quais são as garantias, tanto de serviço como de equipamento? Equipamento tem... O sistema por si chega a 25 anos. Mas equipamento você tem inversores de 10 anos, 7 anos, placas com 10 anos. Isso aí, hoje, devido a essa mudança e esse crescimento de tecnologias, marcas diferentes, cada um tem trazido essas garantias, uma padrão, outras maiores, menores, entendeu? E o sistema, vamos ver, há 25 anos, ele é uma conta que está sendo já bastante tempo divulgada, que com 25 anos você ainda tem o 100% do seu projeto. E depois desses 25 anos, eles começam... ele para de funcionar? Não. Tem projeto funcionando com mais de 35 anos. Ele só perde um pouquinho a capacidade, né? Cada ano que passa. Isso, o que você pode estar fazendo é uma manutenção. Você precisa fazer uma manutenção no inversor. De repente trocando a placa, trocando uma placa, acrescentar uma placa. Sim, que vai gerar mais, né? Melhorar. E aí a gente vai depender muito da questão da tecnologia. Com o avanço da tecnologia, o que tem para frente, o que pode ser feito para melhorar o teu sistema. Mas o teu sistema vai estar sempre funcionando. E essas placas são bastante resistentes, até pelo prazo de garantia. Sim, então, o próprio fornecedor... O material dela é um material de alta resistência, suporta as intempéries aí e de transporte, de instalação, entendeu? A parte da manutenção, onde você precisa limpar. São materiais de alta... são muito bons, entendeu? Qualidade eles têm. E tem muitos concorrentes, então a qualidade vai aumentando também. Vai aumentando, eles vão a cada dia melhorando e te dando alguns bônus, né? Algumas bonificações em questão de tipo de equipamento, o que ele pode te oferecer, o que não pode, entendeu? A parte de você monitorar.
A tecnologia. A gente hoje é uma coisa, amanhã, quando você acordar, pode ter mudado e eles estão cada dia melhorando. Acho que as dúvidas principais a gente já tirou, né? Acho que te agradeço aí pelo bate-papo. Foi um bate-papo bastante produtivo, rápido, né? Mas produtivo. Para as pessoas que não conhecem muito o sistema, a energia solar e queira colocar. Tem também a hora do jabá que a gente está começando vai fazer, né? Para quem não sabe, somos sócios da LR2 Engenharia, né? Tem mais um outro sócio, o Ronaldo, que mais para frente vocês vão conhecer também. Então a gente consegue financiar até 100%, né, do teu sistema e parcelar esse pagamento aí em 144 vezes. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, já ficou com alguma dúvida, não tem problema nenhum. Pode entrar, aqui está o WhatsApp nosso, tem todas as redes sociais aí. E se vocês quiserem, será um prazer atender vocês, né? E quem sabe vocês serão nossos clientes. Obrigado aí. E mais se uma você coisa aí? Se tiver alguma dúvida, né, você pode estar mandando aí através desses canais. No comentário também embaixo, Manda entendeu? as dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo para vocês todas essas suas dúvidas, essas questões. Mais um momento que eu vou estar pedindo para vocês, caso vocês gostei do conteúdo, compartilha, curte aí, comente, que isso daí vai aumentar cada vez mais, a gente vai começar a trazer novos conteúdos para vocês, né? Vamos estar trazendo um conteúdo de arquiteto, de engenheiro, tanto na parte de manutenção, então mais para frente a gente vai crescendo cada conteúdo aí. E comente aqui também embaixo qual o conteúdo que você quer que a gente fale. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez, Márcio. Valeu, obrigado. Thiago.